Então vamos à leitura dos 7 primeiros versículos do capítulo 3, que trata sobre a queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Bom, meus irmãos, estamos aí diante desse quadro em que anteriormente, no capítulo 2, se voltarmos só um pouco, a gente vai entender que Deus, no verso 17, tinha dito assim ao homem, a Adão. Nesse momento, Eva ainda não existia, mas ele disse no verso 17 do capítulo 2 a Adão: mas da árvore do conhecimento, só voltando um pouquinho no 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então vejam que essa ordem havia sido dada a Adão antes do surgimento de Eva, e certamente Adão tratou de comunicar à sua esposa essa ordem vinda do Altíssimo, Todavia, quando a gente olha nesses versos 16 e 17, sobretudo no 17, Deus não informa para Adão, de maneira nenhuma, o porquê da razão, de que, olha, você pode comer de todas as árvores que estão nesse jardim, mas daquela ali, sabe, aquela, especificamente aquela, você não pode comer. Ele não deu explicações, como também o pastor Felipe, que nos antecedeu, falou antes que Deus não deu explicações e nem dá explicações da sua própria existência, simplesmente ele fez. Se fosse eu que estivesse lá, eu iria perguntar por quê, certamente, curioso, questionador, como sempre fui, iria certamente perguntar: mas por quê? O que ela tem? Porque certamente no momento que ele diz, daquela ali você não pode comer, eu ia ficar doido para comer, Aquela seria então o meu desejo, O desejo da vida seria comer exatamente aquele fruto daquela árvore que era proibido, Veja só que coisa interessante. Então, quando a gente olha e pensa no jardim do Éden, o jardim, essa palavra Éden pode ser traduzida de diversas maneiras, mas a mais comum pode ser traduzida como uma planície, como um lugar tranquilo, aplanado, mas é muito associado no hebraico a palavra Éden a um local de delícia, de alegria, de deleite, de prazer. Ou seja, então a gente pode entender o jardim do Éden como um lugar maravilhoso, um lugar também que a gente pode entender como paraíso, um lugar de júbilo
e de alegria. E aí existem muitas ilustrações, né, sobretudo nas ilustrações mostradas às crianças quando estão estudando a criação na escola dominical, de um local realmente paradisíaco. Não dá para compreender exatamente que local era esse, mas o local era um local extremamente aprazível e delicioso, né? Mas eu acredito que não era por isso exatamente que ele era chamado de um local prazeroso e um local chamado de paraíso. Eu creio que muito mais, porque era naquele lugar que Deus estava em plena comunhão e em contato direto com a sua criação, né? Eu não posso dizer que Deus estava ali em carne e osso, né? Porque a gente não sabe desse detalhe da natureza divina, mas a palavra nos diz que Deus estava ali em perfeita comunhão, passeava, caminhava, conversava. Então eu entendo como a ideia de paraíso muito mais o estar na presença mais completa, mais integral que podemos imaginar com Deus, do que propriamente pelas maravilhas criadas e colocadas ali à disposição do desfrute daquele casal. O próximo, por favor. Próximo slide. Ok. Bom, acho que vai demorar um pouco a chegar ali, mas a questão da queda, do pecado original, a gente pode entender, foi uma questão de desobediência ou foi uma questão de orgulho humano, né? Então tem toda a história da cobra, já apareceu ali, ok. Tem toda a história da serpente, né? Tentando o casal e fazendo uma série de questionamentos para tentar quebrar a resistência, né, na mente e na cabeça daquele ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus. A gente não consegue saber ou perceber completamente que mistério é esse, né? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Até onde podemos dizer que somos imagem de Deus, semelhantes a Deus, né? Eu particularmente creio que a liberdade é uma característica, certamente, dessa semelhança com o divino, né? A possibilidade de, naquele momento, ter a liberdade de tomar a decisão de desobedecer, né? Associado a isso, o desejo também de tornar-se como o próprio Deus, como isso depois é dito pelo próprio Deus, que este se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, né? Então eu creio que esse desejo orgulhoso de ser semelhante a Deus foi um dos motivos dessa desobediência, né? Porque a Adão tinha sido dado lá no capítulo 2, né, a ordem para cultivar e guardar o jardim. Então, se ele tinha a ordem expressa de Deus, e lhe chega a serpente, que é tida como um animal que foi usado por Satanás para o processo da tentação, né? E Adão tinha essa obrigação
de não apenas cultivar, mas de guardar, de ser o guardião do jardim. Ele teria que ter, naquele momento, intervido, naquele momento em que a cobra começa a fazer insinuações, porque a palavra de Deus tinha chegado para ele diretamente a ele como guardião daquele jardim. Então, ele era responsável direto para guardar ou para obedecer, né, a ordem que lhe foi dada. Então, embora eles tivessem a liberdade total, e eu acredito que essa seja uma das características divinas em nós, mas Deus alertou, né? Tenham cuidado com essa liberdade, porque a liberdade, ela se imagina que para existir uma verdadeira liberdade, também existem limites, existem regras. A liberdade por si só não significa fazer o que se quer, né? O que se dá na telha, a gente sabe muito bem disso, né? Então, o que nos dá para entender é que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela servia como uma prova dessa liberdade responsável que Deus deu ao homem, né? Uma prova da fidelidade daquela criatura. Todavia, Deus nos fez de alguma maneira superior às demais criaturas, que nos deu a liberdade de escolha. E a liberdade de escolha para Adão e para Eva, a sua esposa, foi de transgredirem, né? Então eles falharam terrivelmente nesse aspecto. Próximo slide, por favor. Então, deixa eu ler essa afirmação do teólogo Luiz Berkhoff, e ele mostra que o pecado tem sempre relação com Deus. Não existe pecado fora do conceito de Deus, né? O pecado, ele está sempre associado e relacionado ao conceito de Deus. Evidentemente que se você não acredita em Deus, o pecado, ele não existe, né? Porque o pecado é uma coisa que está sempre associado à pessoa de Deus e à sua vontade. Então, o Berkhoff diz o seguinte: o pecado é sempre um mal moral e ético. Não é uma calamidade que veio ao homem e arruinou a sua felicidade, mas um curso que ele deliberadamente decidiu seguir. Não é uma coisa passiva, como uma fraqueza, um defeito pelo qual não se pode ser responsabilizado, mas uma ativa oposição a Deus e uma positiva transgressão da sua lei, constituindo culpa. O pecado é o resultado de uma escolha livre, porém má, do homem, né? Próximo, por favor. Então o Berkhoff diz que, olha, é uma escolha. Naquela situação, Adão tinha a possibilidade de fazer escolhas, mas a escolha que ele fez, né, foi contrária à vontade de Deus, né? Então o casal tinha conhecimento dos seus limites, que havia, como falei antes, sido estabelecido, né? E como a gente viu lá, Deus diz: porque no dia em que dela comeres, ou seja, no dia em que você desobedecer a essa questão, a essa ordem expressa, morrereis, né? Então a pena de morte seria a consequência natural do desvio humano, né? O que a gente chama de consequência natural da desobediência, que é o pecado. Então a serpente fica lá naquela conversa e tal, acusa Deus de mentiroso, né? É certo que vocês não vão morrer, né? E os envolve com uma meia verdade, né? Uma verdade que não era
completamente verdade, porque ele diz assim: porque no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E de fato isso era verdade, né? Porque a palavra diz logo em seguida que uma vez que eles comeram, os olhos se abriram e eles passaram a ser conhecedores do bem e do mal. E eu pensando sobre isso, irmãos, uma das coisas que eu estava tentando compreender, eu disse: olha, o bem eles já conheciam. É difícil entender um conhecimento do bem maior do que o fato de todos os dias passear ao lado do próprio Deus, né? Não existe bem maior. Vocês podem imaginar em um bem superior a esse? Então, o conhecimento do bem eles tinham na sua integralidade. O que eles não tinham conhecimento era do mal, né? E aí, o conhecimento do mal, eles vieram a ter no momento em que transgrediram, em que desobedeceram, em que deixaram o seu orgulho ser maior do que eles deviam, né? Então eles passaram a conhecer o mal. Agora eles eram conhecedores do bem, de como era antes, e passaram a conhecer o mal, o que veio a ser depois. Próximo, por favor. Está aí, o fruto muitas vezes é colocado como ora como uma maçã, ora como um figo, sempre uma fruta deliciosa, uma fruta bonita, né? Não se sabe evidentemente que fruta era essa. Existem tantas frutas maravilhosas na natureza, eu trabalho especificamente com isso, e sabemos que muitas são absolutamente tentadoras, né? Certamente a maçã não era, porque a maçã primitiva era um fruto muito ácido, muito pequeno e muito inferior à qualidade desse que nós estamos acostumados a comer depois de muitos anos de seleções e de cruzamentos e de melhoramentos que foram feitos, né? Mas não importa, o que importa era que o que fazia, no meu entender, esse fruto tão especial era a proibição, né? Era o fato dele ser proibido, né? Isso trazia um certo plus aí a esse fruto. Eu creio que per si, comer daquele fruto não tinha problema nenhum. Não era pecado, evidentemente, por si só, né? O fruto era como qualquer outro fruto. Talvez existissem naquele jardim frutos tão ou mais bonitos e desejosos do que aquele, certamente. O que causava problema em relação àquele fruto específico era exatamente o fato dele ser proibido, né? O fato dele ser proibido é que trouxe a esse fruto um significado especial, um significado diferente, né? E o pecado decorre não do objeto, do fruto em si, mas da questão moral associada à proibição daquele fruto. Estão entendendo, né? Então a questão em si não era a questão material pura e simplesmente, mas a questão moral associada àquele fruto que estava ali, né, naquelas condições sendo ofertado. Próximo, por favor. Então, a origem do pecado da raça humana, ela tem início com a transgressão voluntária de Adão, né? Então o tentador veio, sabe lá de onde, provavelmente do mundo dos espíritos,
né, com aquela sugestão que o homem, colocando-se em oposição a Deus, poderia tornar-se semelhante a Ele, né? E evidentemente que o artifício usado pela serpente ou por Satanás, né, foi de usar a esposa de Adão, Eva, né, que não recebeu a ordem diretamente de Deus, mas recebeu provavelmente do seu marido, o que torna isso talvez uma gravidade para ela talvez muito menor, né? No sentido de que ela recebeu, vamos dizer assim, de segunda mão. Quem tinha a obrigação real, né, de tomar conta, o guardião daquele jardim, era Adão, né? Ele tinha que ter intervido, no meu entender, né? Isso é uma opinião particular minha. Evidentemente os dois estavam integrados e associados no mesmo erro, mas a astuta serpente, a astúcia de Satanás foi minando. A gente não sabe quanto tempo durou isso, provavelmente não foi uma coisa imediata, uma coisa de alguns minutos, mas isso pode ter rendido dias, semanas, meses. A gente não sabe em quanto tempo foi quebrada a resistência do homem para o pecado. De maneira que Adão se rende àquela tentação, não disse absolutamente nada, aceita que Eva coma daquele fruto que havia sido proibido e também come junto, né? Ou seja, e naquele momento os olhos dos dois são abertos para o mal que não conhecia, e eles então ficaram conhecedores do bem e do mal, né? E evidentemente que isso está descrito em vários lugares na Bíblia, mas particularmente em Romanos 5,12, né? Dada a unidade da raça humana em Adão, todos pecaram, né? Como diz no capítulo 5, no verso 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? Então essa unidade está dita com todas as letras aí. E nos versos 18 e 19 do mesmo capítulo diz assim: pois assim como por uma só ofensa, essa, né, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Cristo, né, subentendido, muitos se tornarão justos, né? Então nós temos aí o próximo, por favor. Próximo slide. Ok. Então, convencidos, né, por Satanás, pela serpente, e com os olhos cheios de desejo, né, seus olhos cheios de desejo, como diz lá em João, primeira carta de João, no capítulo 2, verso 16, né? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, veja que é uma sequência, se a gente olhar direitinho, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo, né? A gente vê que foi uma ação
que foi sendo alimentada aos poucos, né? Os olhos, o desejo, o orgulho, e foi caminhando nesse sentido até a conclusão do mal, né? E lá em Tiago, a gente vai ver, deixa eu pegar aqui, em Tiago, no capítulo 1, no verso 15, diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então a gente pode perceber que a palavra, ela está associada, né, em todas as suas nuances do Novo Testamento, com esse fato específico descrito no Velho Testamento, né? E a gente fica imaginando assim, que fruto tão agradável para se comer é esse? Como eu já falei, não era o fruto material em si, né? Mas o desejo intrínseco de ser igual a Deus, do orgulho, da transgressão, né? Que árvore tão desejável para o entendimento é esse? Foi fome? Não foi fome, né? Eles não passavam necessidades, não passavam nenhum tipo de necessidade naquela condição, né? E aí a gente vê que, não obstante Eva ter tomado, ou ter sido a primeira a tomar o fruto, Adão não esboça qualquer resistência, né? Pelo contrário, ele foi participante ativo de toda essa ação. O próximo, por favor. Próximo. Conta aí, mais uma ilustração, né? Próximo, por favor. Então, no momento em que eles comeram do fruto, os olhos do casal foram abertos para o mal, né? O bem eles conheciam. Então, no verso 7, vai nos mostrar que os olhos foram abertos para o mal. Ou seja, que como consequência da queda, a gente pode enumerar vários, né? Que houve a perda da comunhão, perda da confiança e da paz, né? Naquele relacionamento diário com o Criador, né? A gente vai ver isso no verso 8 e nos seguintes, né? O rompimento com a verdadeira fonte de vida, né? Que é a vida espiritual, e isso causa morte, como depois vocês podem olhar lá em Efésios, no capítulo 2, 5 e 4, 18. Deixa eu só pegar um desses aqui, para a gente ter uma... No Efésios 2, 5 diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, né, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, né? Então estávamos mortos em nossos delitos. E no 4:18 ele vai dizer assim: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. Então são consequências, né, daquele ato inicial, né? E aí vem a pergunta de Deus, né, a Adão, né? Adão, onde é que você está, Adão? No verso 9, né? No verso 9 diz assim: chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? Essa é a pergunta básica que Deus faz ainda hoje para qualquer um de nós. Todos os seres humanos recebem essa pergunta de Deus: onde é que você está? Né? Quem dera pudéssemos responder como está escrito lá em 1 Samuel, estou aqui, eis-me aqui, Senhor, né? Eis-me aqui, Senhor.
Mas quantas vezes nós fugimos, como Adão fez, daquela presença santa, né, de Deus. O que é que ele faz? Ele e a sua esposa descobrem que estão nus, né? É interessante isso, né? Eles se descobrirem de repente nus, né? E fazem lá uma roupa de folhas de figueira, né? E passam a se esconder de Deus. Então eles escondem a nudez e se escondem de Deus, né? Isso tem uma relação interessante, porque a nudez é a transparência. Antes da queda, eles estavam nus e não percebiam, porque eles tinham total e completa transparência com o seu Deus. Eles se mostravam exatamente, eles não tinham nada a esconder de Deus. A nudez a gente pode entender como a própria transparência, né? A gente pode, quando a gente diz ser transparente, ou para Deus, né, que deveríamos ser, até por questões óbvias, né, que nós não podemos esconder absolutamente nada dele, mas até mesmo para o parceiro, para o amigo, para os pais, seja por quem for, né, estar nu é se deixar olhar, se deixar ver como de fato nós somos, com todas as nossas incoerências, todas as nossas contradições, todos os nossos defeitos, né? Mas naquele momento, o que acontece com aquele casal é que eles se escondem a nudez e imediatamente se escondem de Deus, né? Eles perderam a transparência em relação a Deus. Próximo, por favor. Próximo. Então, o que acontece é que Deus pergunta: o que é que aconteceu a Adão? Adão culpa a mulher. O que é que aconteceu, Eva? Eva culpa a serpente, né? Ele nem fala com a serpente, evidentemente que ele sabia com quem estava falando, né? E aí ele começa então decretando a sua punição. Ele amaldiçoa de trás para frente, né? Primeiro a serpente, depois vai falar para Eva, dizendo que olha, agora a coisa vai ser difícil para você, né? O seu parto vai ser difícil, vai haver um desequilíbrio na sua relação com o seu marido, não vai mais haver aquela harmonia de você ter sido parte integrada dele. Porque quando a gente vê na criação, Deus viu tudo o que fez e viu que tudo era bom. Não é maravilhoso isso? Mas aí lá na frente, ele percebe que alguma coisa não estava bom, que era justamente Adão estava só, e a palavra diz que Deus viu que isso não era bom, né? É uma coisa interessante isso. Aí ele faz o complemento de Adão, que era a sua esposa Eva, e eles estavam harmonicamente vivendo em equilíbrio, mas no momento da queda ele mostra que as relações, né, na união, no casamento, foram afetadas, desgraçadamente afetadas, né, pela queda. E depois, aquela harmonia que existia com a natureza, com a produção de alimentos e tudo, vai também ser afetada. Ele vai dizer: Adão, agora você vai cultivar a terra com o suor, com muito sacrifício, o suor do teu rosto, muito sacrifício, tudo vai ser mais difícil, a terra não vai produzir como antes produzia, né? Vai ter ervas daninhas, vai ter espinhos.
Quer dizer, você percebe a dimensão da desobediência, você percebe a dimensão, né, do seu próprio orgulho, né? Então, a gente vai ver que houve, na verdade, um desequilíbrio humano, um desequilíbrio animal, o desequilíbrio da terra, né? Como tem lá em Romanos, no capítulo 8, deixa eu pegar aqui, isso é muito... Não, é no capítulo 8, aqui, isso, exatamente, no capítulo 8, de 20 a 22, diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade. Veja, lembra do jardim do Éden, né? Aquela coisa maravilhosa, perfeita. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, né, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que em toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo, né, em Cristo. Então, meus irmãos, percebam a tragédia, né? Percebam essa tragédia. Então, Deus amaldiçoou a terra, o trabalho do homem que seria sofrido, né? E com isso, evidentemente, a tacada final, que é a expulsão do casal daquele ambiente. E Deus diz assim: eis que eles agora se tornaram como um de nós, para que eles não vão até aquela árvore da vida, que daria a eles existência, né, eterna naquele ambiente. Vamos tirá-los desse ambiente aqui, expulsa os dois, coloca anjos lá na porta, para que eles não retornassem àquela condição, e naturalmente a morte passa a fazer parte dessa experiência humana, como já lemos, né? O próximo, por favor. Então está aí a triste cena, a saída, né? E eu fiquei pensando assim: por que Deus não queria que aqueles dois fossem lá naquela árvore, na árvore da vida, e comessem daquele fruto e vivessem eternamente? Eu digo, isso só pode ser de Deus, não uma punição, mas um ato de misericórdia, uma bênção, para dizer a verdade. Uma vez que eles, naquela situação, tivessem acesso àquele fruto, eles viveriam eternamente naquela condição, eles não mais morreriam. Nesse sentido, a morte é uma bênção, embora não tenhamos sido criados para ela. Por quê? Porque eles não teriam a possibilidade de nascer de novo, né? Eu penso muito mais como uma bênção a saída daquele ambiente, de não ter acesso àquela árvore, do que propriamente uma maldição. Próximo. Bom, então a sentença que já está aí descrita, né, contra o casal, contra Satanás. E aí vem no verso 15, tomou do capítulo 3, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o teu descendente, esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vejam que
esse é o que a gente pode chamar de proto-evangelho, o início do evangelho. Com a maldição vem também a esperança do resgate, da solução, da salvação, quando Deus, na sentença que Ele dá ao próprio Satanás, ele mostra a esperança da vinda do filho da mulher, né, o descendente daquela mulher, que embora fosse ferido no calcanhar, ele certamente iria esmagar a serpente, né? Então esse é o proto-evangelho, e o descendente naturalmente é o Cristo. Próximo, por favor. Então o compromisso de Deus com a salvação é o compromisso com a restauração de toda a criação, né? Então a gente vai ver isso lá, desde esse momento, quando ele está dando a sentença à serpente, ele vai mostrar que essa promessa, ela foi dita e reafirmada muitas vezes por meio das alianças que Deus fez ao longo do Velho Testamento, né, ao longo da história, com os patriarcas. Fez isso com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Davi, com os profetas, né, em tantos lugares essa promessa está tão clara, né, até que ela se cumpre em Cristo, como nós já conhecemos. O próximo. Bom, aí entramos em Gênesis 4 e 5, né? Já chegando na conclusão do nosso estudo, porque quando a gente olha para o capítulo 4, é o pós-queda, né? É um capítulo, no meu entender, assim, deprimente, o capítulo 4, né? Então a gente vai ver, nos primeiros versículos, eu vou ler aqui para vocês. Coabitou o homem, já fora, né, expulsos, coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, veja só como Eva diz: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Como é que a gente adquire alguma coisa? Quando a gente vai ali comprar, né? Ou ali adquirir uma mercadoria, né, no supermercado. Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Vê que Adão não entra na história, né? Adão nem é tratado aí. Depois deu à luz a Abel, seu irmão, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Também ninguém fala no triste do Adão, né? Aí vai falar que essa história nós conhecemos muito bem, que depois de uns tempos Caim traz o fruto da terra. Caim era um agricultor, o Abel era um pastor de ovelhas, e eles trazem oferendas. Veja como é confuso esse pós-Éden, né? Essa situação aí pós-Éden. Então Deus se agrada da oferta de Abel, que trouxe aquele carneirinho recém-nascido, maravilhoso, né? Já prefigurando o cordeiro que haveria de ser imolado para a salvação de todos. E Deus se agrada da oferta de Abel, mas não se agrada da uma oferta que provavelmente que foi trazida por Caim de qualquer jeito, né? De qualquer jeito. E aí, o que a gente vê nesse primeiro momento é que as relações homem e mulher que foram significativamente afetadas pela queda, elas continuam significativamente afetadas pós-queda, né? Então, aquela relação de parceria, de complementaridade proposta por Deus na criação de Eva, né, ela foi detonada, né? Então aquilo foi marcada, aquilo foi destruída, né? Então o nascimento de Caim, então a gente nota que até a formação dos primeiros filhos, né, a primeira geração,
Éden, ela vem esculhambada, né? E Abel parece ser o caminho por onde iria caminhar a descendência, mas aí a inveja, o relacionamento dos irmãos, de fato, o próximo, por favor, aquela família estava desequilibrada, né? Completamente desequilibrada, e não havia uma irmandade naquela família, os irmãos não se gostavam, né? Não existia aquela parceria que não é inata do ser humano, mas é necessária que seja ensinada na própria família, né? E aí, na primeira tentativa de voltar o relacionamento com Deus com ofertas de sacrifício, Caim é reprovado e Abel é aprovado, o que cria ainda mais uma dificuldade entre aqueles irmãos, uma inveja terrível, e Deus chega para Caim e pergunta: o que é que está acontecendo, meu amigo? Por que é que você está com tanta raiva? Por que é que o seu semblante está assim, né? Deus tentando ajudar a Caim a se perceber que a forma como ele tinha feito aquele sacrifício não era adequada, não era agradável a Deus. Deus estava tentando ajudá-lo, mas o que Caim sente é ódio, é raiva, é inveja, e vai lá e mata o seu irmão Abel, né? Então, aparentemente cumprindo sua obrigação, a oferta de Caim, ela não agrada a Deus. O próximo, por favor. Ok, então aí uma ilustraçãozinha, né? E aí essas cenas a gente já conhece muito bem. O próximo. Bom, então Deus convida Caim a refletir, né? Dominar a sua raiva, mas ele não aceita e tarará, né? E foi Caim que então pratica, vamos dizer assim, o segundo pecado descrito, que foi um terrível pecado do homicídio, né? Ele vai lá e mata o seu irmão. Veja o tamanho desse desequilíbrio que estava no pós-queda, né? Então, Deus tinha dito com todas as letras a Caim, né? Deus tinha dito com todas as letras a Caim, quando ele está questionando porque é que ele está com raiva, diz no 7: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus está dizendo: você vai ser aceito, desde que você proceda como deve se proceder. Todavia, se procederes mal, veja só, eis que o pecado jaz à porta. Eis que o pecado está aí, à sua porta, batendo. Está assim na porta de todo mundo, como nós, né? O pecado está aqui na nossa porta, batendo, né? E o seu desejo será contra ti, mas cumpre dominá-lo. Cumpre dominá-lo. Então eu estava lembrando desse fato, e que do mesmo jeito que o pecado está à porta à nossa espera, Jesus também, né, como diz lá no Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, né, se você abrir, eu entrarei, cearemos, comeremos juntos. Então vejam que tem o pecado de um lado, batendo na nossa porta, e tem Jesus batendo também a nossa porta. Nós vamos abrir para quem? Né? Essa dicotomia, essas possibilidades que a gente encontra ao longo de toda a Escritura. O próximo, por favor. Então, do mesmo jeito que os seus pais, Caim não ouve a palavra de Deus, né? E aí, a pergunta de Deus
Depois, onde está o teu irmão? Essa pergunta também é para a gente, sabe? Essa pergunta é a base da ética cristã, né? Onde está o teu irmão? Nós somos sim guardadores dos nossos irmãos, não apenas dos irmãos de sangue, nem dos irmãos de fé, mas de todos os seres humanos. Nós que temos a palavra de Deus, nós que temos a clareza da solução dada por Deus em Jesus Cristo, nós somos sim responsáveis por todos os seres humanos e seremos cobrados por isso. O Evangelho nos mostra claramente, né, que seremos cobrados por isso. Nós somos convocados à solidariedade com todos aqueles que sofrem, aqueles que estão perto e também aqueles que estão longe de nós, né? E para não deixar o problema todo em Caim e dizer que a gente não tem nada a ver com isso, eu acho que Caim tipifica de fato o lado sombrio da nossa alma, sabe? A nossa potencialidade maligna que necessita ser compreendida, né? Discernida, confessada e exposta na transparência a Deus e exposta ao sangue de Cristo, que é a única possibilidade de cura que nós temos. O próximo. E aí ele pergunta: o que foi que você fez, né? Semelhante à mesma pergunta que ele faz, que Deus faz para Eva: o que é que você fez, né? Ou seja, uma das coisas interessantes, viu, para a gente não deixar esse estudo assim sem rumo, é que na sequência, a gente vai ver lá no verso 25, diz assim, no final do capítulo 4: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou, né? Deus não deixou a coisa sem solução, né? Mas veja que agora Adão, ele volta a ser, né, personagem dessa história, né? Que naquela primeira vez Eva foi buscar uma mercadoria lá, adquiriu Caim, né? E agora você vê que há uma nova ideia de família. Adão coabita com sua mulher e dá à luz um filho que chama de Sete. E Sete depois vai ter um filho que chama de Enos. E é interessante que como a coisa volta a entrar nos trilhos de novo, né? E Enos, que é o nome Enos, significa homem que se reconhece vulnerável, né? Longe daquele orgulho que estava marcado a história humana até então. E a palavra diz que dá-se início ao tempo em que se começou a invocar o nome do Senhor. Então vai ser agora uma nova trilha. O próximo, por favor, só para a gente concluir. E é Gênesis 5, rapidamente falando, que é no registro pós-queda, né? A lembrança que dá lá no 5:1, que ele diz assim: este é o livro da genealogia de Adão. No dia, veja que Deus lembra no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem ou mulher, e os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Então nesse registro no capítulo 5 tem uma lembrança do propósito original de Deus para com os seres humanos, que é a criação conforme a imagem e semelhança de Deus, né? Ou seja, a imagem de Deus, ela continuaria presente nos seus descendentes, seguindo agora o caminho de Sete e Enos, né? E aí que vai dar origem a outros, Noé, e até chegar, isso é evidentemente em Cristo, né?
O próximo, por favor, para a gente concluir. Então, como conclusão, né, a gente pode entender que diante dessa história, a gente precisa entender como viver uma vida digna do Evangelho. Entender que a humanidade fracassou no propósito inicial, mas Deus, na sua misericórdia em Cristo, venceu a morte. Isso a gente sabe. Então, o salário do pecado era a morte, mas em Cristo a morte foi vencida. A vitória, ela vem por meio do amor de Deus, né? Que era o desejo inicial, que foi aí, desde o princípio, né? Com a promessa de um Redentor, evidentemente Cristo, que é a expressão máxima do amor de Deus pela a sua criação, né? E Cristo, o segundo Adão, né, como a palavra nos diz, ao contrário do primeiro Adão, que foi com orgulho e desobediência, o segundo Adão, com a mais completa e integral humildade e obediência a Deus, né, fez exatamente o que Deus propôs para ele, né, e também em seu coração, né? Ou seja, na vitória de Cristo, Ele nos chama a participar do seu reino, né? E o último, próximo, é a conclusão, que é a futura restauração do Éden, né? Então, o que fazia do Éden ser um lugar de alegria, de prazer, de deleite, ao ponto de ser chamado paraíso, não era o local físico, no meu entender, mas sim a presença constante do próprio Deus ali naquele lugar. Ele estava ali em plena harmonia com sua criação. E aí, a restauração dessa harmonia plena, ela está descrita lá em Apocalipse, no capítulo 21, 3 e 4, que eu vou ler para a gente concluir. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, né? Como no Éden. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque aí as primeiras coisas já passaram, né? Que Deus nos abençoe, amém.